sou a professora Welda, sou professora do componente de matemática e a gente vai continuar os nossos estudos sobre os números decimais. Vamos ver um pouco hoje sobre a reta numérica, a localização desses números. Toda vida que a gente falar em números decimais, na reta numérica, a gente vai estar falando também das frações, que foi o conteúdo das nossas videoaulas passadas. Vamos aprender também como vamos colocar, fazer a comparação desses números, se ele é maior, se ele é menor, o que é que a gente deve visualizar? A parte inteira ou a parte decimal? Ou ambas as partes? Numa reta numérica, a gente tem intervalos. Vejam aqui a nossa régua, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Eu tenho uma régua aqui, de 40 centímetros. Ela está sendo enumerada em alguns intervalos, de 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3. E a gente percebe pedacinhos menores, pedacinhos pequenos. E esses pedacinhos pequenos, será se são números decimais? Será se são frações? Uma indagação aí para vocês. Então, eu trouxe aqui para vocês uma reta numérica. Você percebe esses intervalos, assim como a nossa régua que a gente utiliza no nosso dia a dia. Trouxe esse intervalo de 0 a 1, justamente para vocês entenderem essas partes, essas subdivisões menores. Então, eu reparti aqui em 10 partes iguais e eu posso, sim, estar representando ou através de frações, esses pontos, ou através de números decimais. No caso aqui, 0,1, 0,2, 0,3, até chegar ao inteiro 1. Já eu trouxe outro intervalo aqui, que foi de 2 décimos, uma sequência aumentando de 2 décimos. 0,2, 0,4, 0,6 e assim sucessivamente. Tem algumas representações no nosso dia a dia que a gente já tem ali que ter como decorado. Como assim, professora? Quando a gente vê uma representação em fração e eu peço para vocês colocarem uma reta numérica, a primeira coisa que vocês vão fazer é pegar o numerador e dividir pelo denominador. Certo que vocês já tem que ter de cor essas frações, 1/4, 1/2 e 3/4. Olha aí a representação. Quando eu pegar o numerador e dividir pelo denominador, eu vou saber que 1/4 é 0,25, 1/2 é 0,5 e 3/4 é 0,75 ou 75 centésimos. Então, a gente já vai ali fazendo essa correlação, da razão, da divisão da fração para encontrar ali o número decimal. Trouxe aqui um exemplo para vocês. Vamos identificar qual é o ponto que essa setinha aqui, essa seta, está demonstrando. Qual é esse número decimal ou essa fração? Como a gente viu no slide anterior, a gente pode ir vendo ali as repartições. Aqui foi dividido em 10 partes iguais, cada intervalo desse, de 0 a 1, de 1 a 2. Como eu sei que foi dividido em 10 partes iguais, então começo aqui, 1, então vai ser 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 e 1,7. Então, esse ponto específico que a seta está mostrando é o número decimal 1,7. E em fração? Em fração, a gente pode colocar como? A gente já aprendeu na nossa aula anterior. 1,7. A gente pode escrever o número 17. Se tem ali uma casa decimal, então vai ser sobre 10, 17 décimos ou 1 inteiro e 7 décimos, ok? Vamos aprender também como é que a gente pega ali 2 números decimais e vamos fazer essa comparação. Se ele é igual, ou se ele é maior, ou se ele é menor. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é na sua parte inteira, aquele número que fica antes da vírgula. Ele vai nos dizer se ele vai ser maior ou se ele vai ser menor. Trouxe aqui 2 números decimais.
11,56 e 9,38. Quem é o maior? A gente vai saber apenas olhando para a parte inteira. O 11, ele é maior do que o 9. Assim sendo, 11,56 é maior do que 9,38. Apenas visualizamos a sua parte inteira. Mas se sua parte inteira for igual, olha aqui esse exemplo que eu trouxe. Parte inteira desse número é 14 e a parte inteira desse número decimal também é 14. O que devemos fazer? Agora a gente vai olhar para a sua parte decimal. Primeira posição do décimo. Aqui a gente tem um 6 e aqui a gente tem o 8. O 6 ele é menor do que o 8. Então, a gente vai entender que o número 14,64 ele é menor do que 14,83, ok? Mas, se minha parte inteira for igual, quando eu for para a parte decimal, o décimo é igual, eu vou aonde? Eu vou visualizar que parte? Continua na parte decimal. Veja o exemplo. 23,56 e 23,53. Parte inteira igual. Então, vou para a parte decimal. Vou para a posição do décimo. 5 e 5. Continua igual. Então, agora eu vou para a posição do centésimo. 6, ele é maior do que 3. Então, eu vou entender que o número 23,56, ele é maior do que 23,53, ok? Trouxe um exemplo para a gente estar exercitando. Eu trouxe 5 números decimais. 4,35, 7,2, 14,7, 11,8 e 4,3. Vamos colocar esses números decimais em ordem crescente? Vamos visualizar. Qual é o menor número? Qual é o maior número? Eu já trouxe aqui organizado para a gente já perceber essa ordem na ordem crescente. 4,3. Por que que ele é menor do que o 4,35? A gente está aqui fazendo a ordem crescente, que é do menor para o maior. Primeiro, a gente já vê que a parte inteira é igual. 4 e 4. Vamos para a parte decimal. Na posição do décimo, 3 e 3. Então, continua tudo igual. Vamos para a posição do centésimo. Aí vocês podem fazer a indagação. Um só tem uma casa decimal e o outro tem 2. Mas quando não tem, a gente pode acrescentar o 0. Então, vai ficar 4,30 e 4,35. Quem é o menor? 4,30. 4,35 é menor que 7,2, por quê? Somente olhando a parte inteira eu vou entender isso, né? O 4 é menor do que o 7. 7,2 é menor que 11,8, por quê? Somente visualizando a parte inteira. 11,8 é menor que 14,7, por quê? Justamente por sua parte inteira. E se eu for colocar isso em ordem decrescente, é só fazer o contrário, né? Que a ordem decrescente é aquela que vai do maior para o menor. E agora a gente vai para a nossa atividade. O link vai estar na descrição do nosso vídeo. É uma atividadezinha lá da plataforma do WordWall, uma atividade de verdadeiro e falso, onde vocês terão aí que analisar 2 números decimais. Vão ver se esse número ele vai ser maior ou menor que. Envie os seus resultados para o seu professor ou para a sua professora e até a nossa próxima aula.